Sejam bem-vindos todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer e uma honra recebê-los aqui no nosso curso de Humanística para o MP do Ceará. Para quem eventualmente ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe Augusto, eu sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e autor da obra Direitos Fundamentais em sua Dimensão Objetiva. Pessoal, estou aqui para recebê-los no nosso curso de Humanística, esse curso de Teoria do Direito aí, que nós vamos fazer para o MP do Ceará, focados no seu edital, focados no regulamento do concurso, para poder adiantar essa matéria, para que vocês possam fazer uma excelente prova nessa matéria aqui e possam vir morar aqui na minha terrinha, serem promotores aqui no Ceará. O Ceará sempre precisa de excelentes promotores, de excelentes fiscais da lei e eu espero recebê-los aqui. Pessoal, a minha matéria, vocês vão ver que é uma matéria agradabilíssima, humanística, teoria do direito, é uma matéria muito bacana. Infelizmente, às vezes se cria um certo preconceito com relação a ela, mas eu estou aqui para desmistificar isso, mostrar para vocês que essa é uma matéria muito bacana, que vai ajudar muito vocês na prática, no dia a dia profissional de vocês, tá ok? Então, hoje nós vamos começar o nosso estudo aqui por teoria da norma jurídica. Vamos trabalhar aqui conceitos iniciais de norma jurídica, teoria da norma jurídica de Bobbio, planos de análise das normas, a ressignificação das normas no pós-positivismo e princípios jurídicos. Vamos trabalhar tudo isso aqui para a gente ter um excelente desempenho na prova, tá ok? Então, sem mais delongas, nós vamos estudar aqui hoje conceitos iniciais de norma jurídica. Vamos começar por esse tema, conceitos iniciais de norma jurídica. Com relação à norma jurídica, pessoal, incontáveis páginas já foram escritas. O tema da norma jurídica é um tema que sempre provoca muitos questionamentos. Vários autores já buscaram definir a norma jurídica, tem muitas controvérsias a respeito da norma jurídica. No entanto, um conceito, um certo sentido que costuma prevalecer, que contemporaneamente tem um bom número de adeptos, é o chamado conceito semântico-deôntico de norma. Pô, Felipe, essa aula já começou esquisita. Que nome doido é esse, cara? Conceito semântico-deôntico. Pessoal, o nome é um pouquinho estranho, mas não tem nada demais. Semântico vem de sentido. É uma construção de sentido. E deôntico, a gente vai já ver por que é deôntico, certo? Vem de deontologia, do dever ser. A norma constrói sentidos sobre o que deve ser, sobre como as pessoas devem se comportar. Então, um sentido aceitável de norma jurídica é um conceito semântico deôntico da norma, que é aquele que considera norma como resultado da interpretação. Por isso é semântico, ele é uma construção de sentido. É uma construção de sentido, é o resultado da interpretação de uma prescrição ou um mandamento formulável por meio de modais deônticos de permissão, obrigação ou proibição. Felipe, tá muito confuso isso aí. Bora começar a traduzir esse conceito de norma. Pessoal, a norma, ela não se confunde com o texto da norma. Se eu disser para você aí, abra agora o Vade-Mecum e leia o artigo 1º da Constituição Federal, eu estou mandando você ler o dispositivo, o texto da norma. A norma é o sentido que se constrói a partir do momento que você lê o texto da norma. É por isso que é um conceito semântico de norma. É o resultado da interpretação do texto. E o texto vai trazer uma prescrição. O que é uma prescrição? É um comando, é um mandamento formulável. Ele vai mandar alguém fazer alguma coisa, ele vai prescrever a conduta para alguém. Essa conduta pode ser uma permissão, uma obrigação ou uma proibição. É o que o direito faz. Ele permite, ele proíbe ou ele obriga. Então é um sentido que vai exprimir, que vai revelar uma ordem ou uma permissão ou uma proibição. É isso que é uma norma. É um sentido extraível de um texto que vai
dar uma ordem, ou fazer uma proibição, ou dar uma permissão para que alguém tenha alguma conduta. Então, isso é a norma. A norma não se confunde com o texto da norma. É a primeira informação importante. E aí a gente vai ver que existem vários autores que seguem esse sentido de norma que eu estou passando para vocês. Por exemplo, aqui o Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito. O que efetivamente caracteriza uma norma jurídica de qualquer espécie é o fato de ser uma estrutura proposicional, que eu chamei de prescrição, enunciativa de uma forma de organização de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. O DVC, olha aí o deôntico. O DVC, a norma, é o sentido. Vejam aí, ó. Semântico deôntico. O DVC é o sentido de um querer, de um ato de vontade, e se a norma constitui uma prescrição, um mandamento, é o sentido de um ato dirigido a uma conduta de outrem, de um ato cujo sentido é que um ou outros deve ou devem conduzir-se de um determinado modo. Ou seja, é o sentido que expressa o DVC de como alguém ou algumas pessoas devem se conduzir. Isso é uma norma. É esse sentido que vai dizer como as pessoas devem se comportar. Esse trecho de um autor super complexo, que é o Kelsen, ele simplesmente quer dizer isso, traduzindo para você. A norma é um sentido, é uma ideia que, por meio da minha intelecção, eu vou extrair de um dispositivo de norma que vai dizer como uma pessoa ou um grupo de pessoas deve se comportar. Simplesmente isso. Isso é uma norma. Norma não se confunde com o texto de norma. Outro conceito no mesmo sentido. Não precisa se preocupar, tá, pessoal? Não vou passar aula aqui dando milhares de conceitos de diversos autores e vocês têm que decorar, não. Isso aqui eu estou só mostrando diversos conceitos para a gente ir, ó, uniformizando, todo mundo ficando mais ou menos ali ambientado nos mesmos conceitos, para que a partir desses conceitos a gente possa ir evoluindo. Mas não se estresse não, porque vai dar certo. Norma jurídica ou regra jurídica é uma proposição de linguagem. Proposição de linguagem, pessoal, é justamente o texto da norma. Tá aqui, ó, texto de norma. É o texto de norma incluído nas fontes de direito válidas, ou seja, na lei, na Constituição, numa jurisprudência, nas fontes do direito, em determinado país ou lugar. Seu significado, sentido, daí ser um conceito semântico de norma, é fixado no âmbito da interpretação jurídica. Eis a importância da hermenêutica para a teoria do direito. A hermenêutica é que revela a norma para o intérprete. A norma jurídica objetiva é regulamentar o comportamento social. Por isso que se diz que ela é prescritiva, ela busca prescrever as condutas, o comportamento social de forma imperativa, estabelecendo proibições, obrigações e permissões. Na maioria dos casos, o descumprimento da norma está associado a sanções. Então percebam, sempre um conceito semântico deôntico. Todos esses conceitos que a gente trabalhou, conceitos semânticos deônticos. Esse conceito é do Dimitri de Moles, no Manual de Introdução ao Estudo de Direito. E por fim, normas não são textos, nem conjunto deles. A famosa dicotomia entre texto e norma. Norma não se confunde com o texto da norma. O texto da norma é o que está escrito nas fontes do direito válido, mas a norma é o que eu extraio por meio do sentido desses textos. Normas não são textos nem conjunto de textos, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática dos textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constroem no objeto da interpretação e as normas no seu resultado. Então, gravem aí que norma é esse sentido, e esse é um conceito, essa ideia de conceito semântico deôntico de norma é um conceito que é, de certa forma,
pacífico, eu não vou dizer pacífico, mas ele é muito consolidado na literatura jurídica. É um conceito que tem muitos adeptos. Eu fiz a consideração aqui, na verdade a reconsideração e corrigi a palavra pacífico justamente porque existem resistências. Então o conceito semântico deôntico de norma é um conceito que goza de um grande número de autores apoiando, tem muitos adeptos, seria o conceito que tem o maior número de adeptos, mas ele tem os seus críticos. Entre os seus críticos, a gente vai poder citar o Friedrich Miller. O Friedrich Miller, que é o autor da chamada teoria estruturante do direito, tem até o método normativo estruturante que a gente estuda em direito constitucional, nos nossos cursos de direito constitucional aqui do OSE. Eu falo muito do Miller. Ele tem uma teoria do direito também, que é a teoria normativa estruturante, que ele chama de uma teoria pós-positivista. Ele é extremamente crítico do positivismo e, por isso, ele é um dos críticos ao conceito semântico de norma, ao conceito semântico deôntico de norma. Então, como eu disse, o conceito semântico deôntico de norma, ele talvez seja dos conceitos jurídicos que existem, o que tem o maior número de adeptos na contemporaneidade, que é bem consolidado, que é muito citado entre os autores, que na hermenêutica ele é muito trabalhado, mas ele é um conceito que também é criticável. E um dos críticos que nós vamos encontrar o conceito semântico deôntico de norma é o Miller, porque ele acusa esse tipo de formulação de uma formulação de viés positivista. Felipe, por que ele diz que isso é positivista? Porque ele diz que você achar que você, por meio de um raciocínio descolado da realidade, um raciocínio laboratorial, você consegue alcançar o sentido de norma, é algo positivista, porque é algo desconectado da realidade. Ele acusa essas formulações de viés positivista, afirmando que a norma jurídica não pode ser entendida como uma ordem abstrata daquilo que deve ser. É a abstração que irrita o Friedrich Miller. Ele entende como um autor que busca uma concretude, que busca que a norma seja construída dentro da realidade. Ele entende que a norma ela não pode ser apenas interpretada de forma abstrata. Ninguém consegue construir a norma simplesmente por uma leitura laboratorial. Não é por meio apenas de uma leitura e uma interpretação literal gramatical que você consegue alcançar o sentido da norma. Então ele ataca esse conceito por dizer que é algo muito abstrato. E diz também que o axioma segundo o qual as decisões jurídicas podem ser deduzidas em sua totalidade do texto da norma e da sua estrutura jurídica é um equívoco. Ele vai dizer que não dá para construir o sentido apenas do texto. E aí eu registro o apenas, certo? Não dá para a decisão em sua totalidade ser construída apenas a partir do texto. Ou seja, precisa também levar em consideração a realidade. Então, o Friedrich Miller ele critica o conceito semântico deôntico por dizer que é positivista, já que ele é um conceito abstrato, que não se preocupa tanto com a realidade, que não trabalha tanto a realidade. E aí ele propõe um conceito bastante complexo de norma jurídica que transforma em algo que não pode ser extraído apenas semanticamente pelo intérprete do texto, mas que cria um verdadeiro processo dialético, entre o direito e a realidade. Ou seja, há um ir e vir dialético. Na visão do Friedrich Miller, há um ir e vir dialético, o intérprete tem que ir na realidade, da realidade para o texto, do texto para a realidade, ele tem que fazer esse ping-pong algumas vezes. A norma ela não vai ser mais algo que eu extraio apenas do texto. Eu tenho que ir do texto para a realidade.
podendo ser explicada por meio de seus três elementos. Então, a partir do Friedrich Miller, ou no Friedrich Miller, tendo em vista que nem todos seguem essa linha, na verdade é uma linha até minoritária na teoria do direito, mas em Friedrich Miller, a norma ela vai ter três aspectos. Isso aqui a gente encontra no direito constitucional, essas referências, isso aqui caiu inclusive no MP de Minas Gerais, na prova passada do MP de Minas Gerais, caiu esse conceito do Friedrich Miller na prova objetiva, falando do âmbito normativo, do programa normativo, que são os três elementos que, segundo o Friedrich Miller, formam a norma jurídica. E aí, ele vai dizer que a norma ela vai ter três elementos, o âmbito material, o âmbito normativo e o programa normativo. O que é cada um desses elementos? Os fatos concretos da vida, ou seja, o extrato da realidade, ele vai dizer que é o âmbito material. Como assim, Felipe? Eu não estou entendendo esse extrato da realidade. Vamos pensar um pouco. Quando você pega aí a Constituição, abre a Constituição e, vamos dizer, pega lá o dispositivo da Constituição que fala do salário mínimo. O salário mínimo deve garantir saúde, educação, transporte, moradia, lazer, uma série de coisas que o salário mínimo deve garantir. Esse texto da norma, ele foi feito imaginando regular uma determinada situação social, concordo? Ele foi feito pensando num determinado tipo de relação social. Qual relação social? As pessoas que recebem salário mínimo. Na vida social, no meio social, na realidade aqui que a gente vive, um contingente gigantesco, talvez a maioria da população ativa do Brasil receba salário mínimo. E aí foi feito pensando em regular a vida dessas pessoas. Esse extrato da realidade, esses fatos concretos da vida que a norma pretende regular, ele vai chamar de âmbito material. A partir do momento que esse âmbito material é captado pelo intérprete, entram em tensão com o preceito contido na norma, que é o programa normativo. O que é o programa normativo? É o que o texto normativo pretende. Então, o fato da vida é que existem várias pessoas que recebem salário mínimo. Qual é o programa normativo? Garantir que o salário mínimo dessas pessoas possa possibilitar que elas tenham saúde, educação, moradia, lazer, cultura, tudo isso. Esse é o programa da norma, é o que a norma visa a alcançar. O que vai ocorrer é que o âmbito material vai ficar em tensão o tempo todo com o programa normativo. No momento que a gente vai interpretar, a gente vai pensar na realidade, pensar no programa normativo, imaginar todos esses aspectos da vida social, refletir se a norma é capaz de alcançar o seu programa normativo ou não, e o resultado dessa interação, as conclusões que a gente chega, ele vai chamar de âmbito normativo. É o resultado desse ir e vir dialético entre âmbito material e programa normativo, esse ir e vir dialético. Na concepção do Miller, quando você faz esse ir e vir dialético entre âmbito material e programa normativo, o resultado que você chega é algo que é uma modificação tanto do programa normativo quanto do âmbito material. Se muda a realidade, se muda suas próprias concepções sobre essa realidade. No caso desse exemplo que eu peguei de salário mínimo, a gente vai chegar a várias conclusões, né? O programa normativo é ambicioso demais, o programa normativo ainda não consegue transformar a realidade é muito cruel para os objetivos do programa normativo, mais medidas estatais têm que ser tomadas para garantir esse programa normativo, tem que haver um empenho maior da sociedade. São várias as conclusões que a gente pode tirar. Todas essas conclusões são normas que decorrem da interpretação que a gente faz dessa situação. Esses resultados, na verdade, na visão de Miller, não são meras interpretações, são verdadeiras construções de normas que a gente faz a partir de uma visão de base social, a partir de uma visão da realidade social.
A análise do mecanismo de concretização do direito proposto por Miller, e perceba que eu uso aqui a expressão concretização, porque para o Friedrich Miller não se interpreta a norma deve ser concretizada, como eu acabei de falar. Então, a análise do mecanismo de concretização do direito proposto por Miller, no entanto, demonstra que ele também não está isento de semântica. Isso aqui é uma crítica minha, tá? É uma crítica minha ao Miller. Ao meu ver, não deixa de ser interpretação isso aqui. A concretização é uma forma de interpretação. É uma interpretação concretista, é uma interpretação baseada na realidade. Mas isso é uma crítica minha. Se a questão que vocês pegarem eventualmente falar e pedir o posicionamento do Miller, o posicionamento do Miller é que a norma deve ser concretizada e não interpretada, e ele é crítico do conceito semântico. Mas, ao meu ver, não dá para se desvencilhar da semântica, porque a vida é construção de sentido. Então, quando ele diz que você deve fazer um ir e vir dialético entre âmbito material e programa normativo, ao meu ver, isso é justamente semântica. Vale questionar como se define o programa normativo? Semântica. Então, é uma crítica minha. Como o intérprete manejará o método concretizador sem conferir sentido ao âmbito material e ao âmbito normativo? Essas perguntas demonstram que aquilo que o Miller designa como métodos linguísticos acaba também se aplicando a ele. Então, é uma crítica minha à crítica do Miller. Então, é por isso que a minha conclusão, e aí me filiando à maioria daqueles que pensam as normas jurídicas, não dá para fugir desse conceito semântico de norma. Mas o Miller está certo ao dizer que a interpretação não pode ser um processo meramente abstrato. A interpretação ela tem que ser, sim, construída a partir da realidade. Nesse ponto aí, o pensamento do Miller é perfeito. Inclusive, essa divisão que ele faz em âmbito material, programa normativo e âmbito normativo, é excelente e, ao meu ver, é compatível com o conceito semântico de norma, sem querer fazer um sincretismo metodológico, né? Sem querer misturar coisas que não podem ser misturadas, mas, ao meu ver, isso tudo é compatível. E não seria uma agressão ao pensamento de cada um, porque a gente está deixando bem claro aí o que o Miller pensa, é apenas uma reconstrução da teoria dele. Tá ok? Então, o que nós temos aí como conceito inicial de norma jurídica é o conceito semântico deontico, tem a crítica a esse conceito semântico deontico do Miller, e existem críticas que podem ser formuladas ao próprio pensamento do Miller. O fato é que a doutrina majoritária, voltando ao conceito semântico de normas, que é o que prevalece, poderia ser representada nesse esquema aqui. O conceito semântico de norma leva a uma distinção entre norma e texto de norma. O conceito semântico ele faz essa distinção entre o texto da norma, que está lá no seu vademecum, com o texto de norma, e a realidade, que é esse fragmento da vida social que aquilo que tem no texto de norma visa regular. Existe uma interação dialética que deve ser feita aqui entre esse texto e a realidade. Essa relação dialética aqui, ela é mediada pelo intérprete. A figura do intérprete sempre vai ser um fator decisivo no processo interpretativo, porque quem é o intérprete, de onde o intérprete vem, as informações que esse intérprete recebeu ao longo da vida, tudo que construiu a pessoa desse intérprete vai acabar influenciando na forma como ele vê a realidade e como ele vai mediar as relações entre o texto da norma e a realidade. O fato é que dessa interação dialética entre texto de norma e realidade, mediada pelo intérprete, vai surgir a norma. Então, a norma, ela não se confunde com o texto de norma. A norma é algo que é construído semanticamente, por meio da interpretação que o intérprete faz da realidade. Mas que a realidade, ela tem que ser levada em consideração para a produção da norma, para não se cair naquela crítica do Miller de a norma ser algo abstrato. Ela não pode ser algo simplesmente abstrato, ela tem que partir da realidade.
Um exemplo aqui só para concatenar as ideias. Por que é possível a mutação constitucional? Por que uma mutação constitucional é possível? O que é a mutação constitucional? É a mudança da Constituição sem a alteração do seu texto. O texto da Constituição não muda, mas a norma, o sentido que se extrai da Constituição muda. Por quê? Porque houve uma mudança de base social. Então, às vezes, o texto normativo dá margem a mais de uma interpretação, e aí, quando a realidade muda, o resultado da interpretação muda, a norma muda. Então, a mutação constitucional é um exemplo de que norma não se confunde com texto de norma e de que a norma é influenciada pela realidade. Porque se a realidade muda, o sentido que eu vou extrair do texto normativo muda. Assim, é possível mudar a norma que se extrai de um texto sem necessariamente mudar esse texto, dentro dos limites semânticos, né, que essa norma possibilita, dentro dos limites semânticos que são possíveis dentro dessa norma. Dito isso, pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco, terminamos o primeiro ponto da nossa aula e aí a gente pode voltar no próximo bloco com a teoria da norma jurídica do Norberto Bobbio. A gente volta já.